Eu estou bem também, graças a Deus. Né? Espero que todo mundo esteja bem. Vamos iniciar mais uma quarta-feira, né? Terminar, no caso, mais uma quarta-feira, né? Com aula de português. Gente, como vocês perceberam, ontem não teve atividade, né? Para casa, porque só deu tempo nós fazermos a correção até a página 271. E hoje nós vamos ler um outro artigo de opinião, tá certo? Bem interessante, onde nós vamos poder discutir sobre a opinião de vocês. Eu estou bem, gente. Obrigada. É página 274, tá, Raíssa? O título desse texto é bem sugestivo, é bem interessante, né? Olha aí, vão abrindo. Antes de vocês abrirem, já vou dizendo que o título é. É uma interrogação. Para que serve a celebridade? E aí? Vamos ver, né? Para que serve a celebridade? Bem interessante esse título e nós vamos depois, vocês vão falar a opinião de vocês. Como nós estamos falando sobre artigo de opinião, né? E esse texto é um texto, um título, né? O título desse texto é um título interrogativo. Eu já vou perguntar para vocês antes de nós lermos o artigo. E aí, gente? Para que serve a celebridade? Na sua opinião, para que serve uma celebridade? É bem interessante esse título. E aí? Já que é artigo de opinião, eu quero ouvir a opinião de vocês. Hum? E aí, ninguém tem uma ideia, né? Uma opinião. Como a gente está vendo, gente, artigo de opinião, né? A Raíssa diz para nos entreter. Muito bem, o que mais? Né? Será que eles têm uma finalidade específica, né? Vamos aí ver no texto, né? O que é que o texto, né, diz sobre isso. Antes de iniciar a leitura do texto, eu gostaria que alguém, né, lesse aí para a gente o antes de começar a ler, né? A gente já sabe que o texto se trata de um artigo de opinião. Vamos aí ver esse artigo, tá bom? Quem é que pode ler esse quadro amarelo? Duzentos e setenta e quatro, Raikkonen. Ninguém, gente, vai ler? Pode sim, Raíssa, pode começar. Oi, tia, tá me escutando? Estou, amor, pode ler. Para que serve a celebridade? James Não, tu vai Cameron. começar no quadro amarelo, Raíssa, antes de começar a ler, tá bom? Ah, tá. Antes de começar a ler, o artigo a seguir foi publicado num blog de opinião muito conhecido no país. O blog do. Que nome é esse, tia? Do Noblat. Do jornalista Ricardo Noblat. Partindo de um fato do cotidiano, o autor propõe uma discussão sobre o papel dos famosos na sociedade. Até que ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada? É uma opinião bastante crítica. Confira. Pode ler o texto agora. Que serve a celebridade? James Cameron é uma celebridade. Concorreu ao Oscar de melhor diretor com o filme Avatar. Como celebridade, veio ao Brasil. Não veio filmar, foi ao Amazonas. Veio protestar contra a hidroelétrica de Belo Monte. Mobilizou as mídias nacionais e internacional. A cada relato contra a construção da hidroelétrica, murmuravam: Washington precisa saber disso. Vou avisar Washington. Conforme relato de pessoas que estavam lá.
Pode continuar. Se alguém mais quiser ler, me diz aí no chat, tá bom? Certo. James Cameron é um especialista em ecologia, hidroelétricas ou mesmo Amazônia. Sua especialidade é filmes do De Hollywood. Hollywood. Nem mesmo é ativista político e ecologista. Nada em sua biografia revela anterior engajamento. Na sua biografia, no Google e no Wikipedia, nada consta, como não consta nenhuma sugestão ou nenhum protesto sobre o fato de que o governo americano não tenha assinado o Protocolo de Kyoto, E outro. nem se pronuncia sobre o maior desastre ecológico mundial, o vazamento provocado pela explosão da plataforma americana de perfuração do Golfo do México. Tudo bem. Pablo, Oi, tia. pode ler. Terceiro parágrafo. Sua vinda ao Brasil tem, no entanto, objetivo claro: gastar o seu capital midiático como celebridade contra Belo Monte. Não se trata de analisar agora se Belo Monte deve ou não ser construída. O que chamou a atenção foi o uso instrumental do capital midiático que conquistou com a indicação ao Oscar. Até que o ponto que uso instrumental é legítimo, até que o ponto a opinião de uma celebridade deve ser respeitada, para que serve a celebridade. Tudo bem. Maria, Em português, existem as palavras célebre e celebridade. Em inglês, não. Existe célebre. Inexistente célebre. Existe ou famoso, não sei falar, famoso ou celebrity, celebridade. Trata-se, portanto, de uma palavra da cultura americana. Tem pelo menos dois elementos estruturadores. Primeiro, a história da pessoa que justifica a celebridade pelo desempenho que teve. Fez algo que outros não fariam. Esse desempenho confere à celebridade certa autoridade, impõe respeito. muito bem. Bia, Oi, tia, boa tarde. boa tarde, amor. O segundo elemento do conceito de celebridade é a divulgação, a difusão desse desempenho, o que faz granjear a atenção da opinião pública. Impõe atenção. Sem presença e sem repercussão na mídia, inexiste celebridade. Todos querem ser e são celebridades em potencial. Celebridades positivas ou negativas, com conteúdo ou sem, com história ou sem. Tudo bem. Júlia, A senhora está ouvindo? sim, amor, pode ler. Quando o Zico mobiliza a juventude e cria escolinhas de futebol, ele une a celebridade que decorre de sua história e impõe respeito e atenção. Quando Kennedy usou de seus discursos, de sua estética e de sua família para defender valores democráticos que considerava básicos por sua história pessoal, impunha respeito e atenção. Quando Madonna fala sobre transgressões e sensualidade na interpretação musical, impõe também respeito e atenção. Sabe do que está falando? Mas quando Madonna vai a um restaurante, seu elogio pouco me diz da excelência do cozinheiro, impõe somente atenção. Muito bem. Pablo, A pergunta: para que serve a celebridade? Tem, portanto, duas respostas. Por um lado, a celebridade serve para dar um cunho de autoridade com base na experiência a uma determinada opinião. Impõe respeito. Por outro, serve para pautar a mídia, influenciar e mobilizar a opinião pública,
em volta dessa mesma opinião. Impõe atenção. Quando esses dois elementos estão juntos, temos, temos um uso legítimo da celebridade. Quando só existe o segundo, o segundo, temos um uso, se não ilegítimo, pelo menos perigoso ou apenas propagandístico da celebridade. Muito bem. Maria? Ninguém pode retirar o James Cameron o legítimo direito de usar-se celebridade que é, como bem aprouver. É um direito de cidadania global, muito menos em defesa de causas ecológicas. Hoje, um dever da sobrevivência de todos. Mas é preciso distinguir entre pautar a mídia, chamar a atenção a uma causa que considera justa e o respeito que pode esperar de suas opiniões. Júlia? Tá ouvindo? Estou, pode falar. Cameron defendeu que os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo o mundo. Mas ainda ontem mesmo, na CNN, declarou-se uma ecologista apenas pós-Avatar e defendeu que o Brasil deveria substituir Belo Monte por projetos de energia eólica ou solar, como também ninguém pode retirar-lhe o direito de ir se queixar como é esse nome, tia? Washington. Sobre Belo Monte. Muito bem. Raíssa? Mas não custa lembrar que a matriz energética do Brasil não dispensa e recomenda o uso de hidroelétricas, que o Brasil é um país soberano. Aliás, o primeiro dever de casa para sua boa causa seria ler o clássico artigo de Cristóvão Buarque sobre a internacionalização da Amazônia. Bia? A senhora está me ouvindo? Sim. O uso vazio de celebridade às vezes acaba se voltando contra a própria celebridade e a causa que defende. Desinforma em vez de ajudar a informar a opinião pública. Revela que não detém o conhecimento mínimo para propor o que propõe. Ilegitima. Isso. Assim mesmo, a opinião pública não se move por atos de fé em celebridades. Há limites, como dizia o jurista e diplomata brasileiro Gilberto Amado. Querer ser mais do que ser e é ser menos. Maria? Outro dia, um apresentador de televisão no auditório lotado da audiência magnífica perguntou a um jovem artista de novelas da Globo o que ela achava de determinado assunto. O assunto complexo e que nada tinha a ver com sua arte de representar. Contrariando a tentação das celebridades de em tudo opinarem, ela respondeu: eu sou apenas, abre aspas, eu sou apenas uma artista. Minha opinião sobre esse assunto não deve ter importância. Fecha aspas. Rara sensatez. Muito bem, gente. Então, o texto aí, né? O título é bem interessante. Para que serve a celebridade? O que é que a gente imagina? Desculpa, gente. O que é que a gente imagina ao ler esse título, né? Que ele vai, de fato, aí falar, né? O autor vai falar. Para que é que serve uma celebridade, né? Qual a importância de uma celebridade? Mas ele inicia, gente, o texto falando sobre um fato bem interessante para falar desse assunto. Ele começa a falar aí, né, de um ator americano, o James Cameron, e uma situação que envolveu esse ator. Que situação foi essa, gente? No início do texto,
foi lido. O que foi que aconteceu com esse ator? Quais as informações aí no texto que nós temos sobre esse ator? Que ele veio protestar contra a hidroelétrica de Belo Horizonte. Isso, lá de Belo Monte, né? Ele veio ao Brasil. Nessa época, antes disso, né, ele tinha ganhado um Oscar, né? De melhor ator do filme Avatar. Não sei se vocês não sei se vocês conhecem esse filme, né? Mas é um filme bem famoso, né? O Avatar. E ele ganhou um prêmio, um Oscar, né? Como melhor ator desse filme. E com isso ele já era famoso, né? E ficou Ô, ainda Chico, mais mas ele famoso. não é. Qual o nome? Ele é cineasta. Pois é, o é verdade, Walter. Ele ganhou como melhor diretor, né? Ganhou como melhor diretor, desculpa. Não como ator. Ele ganhou o prêmio como melhor diretor. Então, ao invés de ele não veio ao Brasil, como, por exemplo, para fazer algum trabalho, não. Ele saiu do país dele, veio para o Brasil protestar contra essa hidroelétrica, né? Lá em Belo Monte, dizer que era errado, fazer um protesto. E para isso, o que foi que ele usou? Ele usou a fama dele, né? Aí diz no texto o poder midiático. O que seria esse poder midiático, gente? Quem é que saberia me dizer? O que seria, quando o texto fala aí de poder midiático? O poder da mídia. Exatamente, o poder da mídia, né? Que estava a, que estava a favor dele, por ele ser um diretor que havia ganhado um prêmio, né, ganhado um Oscar, né? Ele já era famoso e estava mais conhecido ainda, né, e ele veio fazer esse protesto. Aí o escritor do nosso artigo aí de divulgação científica, ele fala ele fala algumas coisas bem interessantes. Eu gostaria que vocês procurassem aí no texto, certo? Essas informações que ele fala sobre o diretor aí, né? O James Cameron. Ele fala, gente, quando ele fala essas coisas aí sobre esse diretor, vocês vão já recordar e procurar no texto, é como se ele fosse a favor, né? É como se a opinião dele fosse a favor ou contra essa ação. O que é que vocês acham? Depois de ler esse texto, vocês acham que é contra? E eu queria que vocês buscassem aí no texto pontos que provam, né, essa opinião aí do escritor do nosso artigo de opinião. Procurem aí no começo, já tem, né? No segundo parágrafo já tem algumas coisas aí que prova, né, que ele é contra essa ação, esse diretor que veio lá, né, dos Estados Unidos para o Brasil para fazer esse protesto, né, usando todo o poder midiático, né? Ele mobilizou a mídia nacional, a mídia internacional, né? Ele usou todo o poder que ele tinha como celebridade para fazer esse protesto aqui no Brasil. E quais são aí alguns pontos que nós podemos destacar no texto, gente, que nos leva a ter certeza que o autor do artigo de opinião é contra essa ação dele? O que é que ele fala, né? Que a gente percebe que ele é contra. Me digam aí. Podem procurar no texto. Porque com certeza vocês não decoraram, né? Mas podem procurar. No começo do texto, vocês já encontram isso. O que é que ele fala? Quais são os argumentos que ele usa, né, para defender aí a opinião dele, né? Como vocês já disseram, o Walter disse, é contra. E realmente ele é contra essa ação aí. Mas como é que a gente percebe isso? Vocês conseguem retirar do texto, perceber no texto, ou não? Isso, né? Ele disse que ele veio protestar. Mas o que eu quero que vocês procurem são frases, né? São argumentos que ele usou e que a gente, através desses argumentos, a gente percebe que ele é contra essa ação aí, desse cineasta. E aí, alguém consegue identificar?
O que é que ele fala do cineasta que a gente entende que ele é contra essas ações? Perfeito, Raíssa, perfeito. Essa parte aí que a Raíssa retirou do texto, né? E diz: James Cameron não é especialista em ecologia, hidroelétrica ou mesmo Amazônia. Sua especialidade é filmes de Hollywood. Essa é apenas uma, né, algumas das coisas que nos levam a perceber que ele é contra, né? Ele traz argumentos válidos, né? Perfeito, Maria. Essa parte também representa muito bem, né? Sua vinda ao Brasil tem, no entanto, o objetivo claro: gastar sua capital midiático como celebridade contra Belo Monte. E tem mais coisas também, gente, que ele fala aí. Queria que vocês procurassem. Podem usar o microfone, tá certo? Também. Tem uma parte que ele fala de outras coisas também. Como, por exemplo, que ele veio protestar aqui no Brasil, certo? Mas que ele não protestou contra coisas que os Estados Unidos também já fizeram. E eu queria que vocês procurassem aí essa parte, que fala sobre isso. E aí? Pode sim, Raíssa, por favor. Ô tia, eu acho que abre aspas, Cameron defendeu que os destinos da Amazônia não são de responsabilidade do Brasil, mas de todo mundo. Mas ainda ontem, mesmo na CNN, declarou-se um ecologista apenas pós-Avatar e defendeu que o Brasil deveria substituir Belo Monte por projetos de energia eólica ou solar. Fecha aspas. Pronto, nessa parte aí também, em todo o texto, na verdade, a gente percebe de uma forma bem clara, né, que o autor do artigo de opinião é contra. Mas tem uma parte que eu acho muito interessante, que está aí no segundo parágrafo, que ele diz assim, ó, procurem aí no segundo parágrafo, que é depois do que a Raíssa havia escrito aí no chat, né, gente? Esse parágrafo todo, nesse parágrafo 2 a gente percebe isso, mas ele diz assim, ó, eu acho muito interessante. Na sua biografia no Google e no Wikipedia, nada consta. Como não consta nenhuma sugestão ou nenhum protesto sobre o fato de o governo americano não ter assinado o Protocolo de Quioto. Nem se pronuncia sobre o maior desastre ecológico mundial, o vazamento provocado pela explosão da plataforma americana de perfuração no Golfo do México. Aí vamos aí, o que é o Protocolo de Quioto? Tem bem aí nesse quadrinho do Aprenda Mais, certo? Foi redigido e assinado em Kyoto, no Japão, em 1997, o Protocolo de Quioto, que é um acordo, certo? Firmado inicialmente entre 55 países responsáveis pela emissão de 55% dos gases causados do efeito estufa. O objetivo é se comprometerem a reduzir a emissão e, por conseguinte, contribuir para a contenção do aquecimento global. Então, o que é que o autor do nosso arquivo de opinião diz? O que é que ele quer dizer com isso, gente? Estão ouvindo? Bem, me digam aí, me deem um ok. E aí, gente, só o Pablo está com esse problema ou vocês também? Não tem como eu saber, porque no meu está normal. E a imagem, como é que está? Pronto, Pablo, faça isso, tá? Pronto, gente. Então vamos lá continuar, né? Então, o que é que ele diz, né? O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz assim, ó.
nada consta na internet, né, que ele fez alguma coisa, né, que ele fez algum protesto quando os Estados Unidos se recusou a assinar o protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto foi o que eu acabei de ler, né? Foi quando alguns países se juntaram, certo? E assinaram um protocolo de que se comprometeriam a tentar diminuir os gases poluentes, né? Um protocolo esse que os Estados Unidos não assinou. Aí ele diz o quê? Que o cineasta não se pronunciou contra isso. Quando aconteceu uma tragédia, né, causada lá na plataforma americana, né, que foi a perfuração do Golfo do México, certo? Ele também não falou nada sobre isso. Por que é que vocês acham, gente, por que é que vocês acham que o escritor desse artigo de opinião fala sobre isso, né? O que é que vocês entendem com isso? Com essas informações? De ele dizer que não consta nada no Google do cineasta falar, né, ou fazer um protesto contra os Estados Unidos. O que é que vocês acham que ele quis falar com isso? Por que ele usou esses argumentos? O que é que vocês acham? Quero saber a opinião de vocês, né? Já que nós estamos trabalhando o artigo de opinião. E aí, gente? Ele diz isso, gente, o que é que nós podemos entender com isso? O que é que ele quis dizer? Que quando os Estados Unidos, né, não assinou esse protocolo, quando aconteceu aí esse desastre, né, que foi culpa dos Estados Unidos, né, o ator não se posicionou, né, mas algo que aconteceu aqui no Brasil, ele veio lá dos Estados Unidos para fazer protesto. É mais ou menos isso que o escritor do artigo de opinião quer dizer. Por que é que ele não fez protesto contra os Estados Unidos, né? Quando os Estados Unidos se negou a assinar um protocolo de preservação aí. Exatamente isso, né? Ele quer deixar claro, né, que é contra isso, e ele quer falar exatamente isso também, né? Que houve coisas em outros países, inclusive no país dele, e ele não se manifestou. Então, o que é que a gente entende também nesse artigo de opinião, né? Por que é que ele fala? Para que serve a celebridade? Ele quer dizer o quê? Que o cineasta usou, né, da sua fama, né, do seu poder midiático, para vir fazer isso no Brasil, sendo que ele não é ecologista, ele não é ativista, ele não entende nada sobre essas coisas e veio fazer esse protesto. O texto inicia falando disso, mas depois o texto vai falando sobre outras coisas, gente. Na opinião de vocês, né? Conforme tudo que nós lemos nesse texto. Qual é o posicionamento aí do escritor desse artigo de opinião? Ele termina o texto também falando de uma coisa bem interessante, né? Ele disse que uma certa vez uma artista da Globo, ele não cita qual é, mas ele disse que fizeram uma pergunta a ela sobre um assunto, né, bem polêmico. E o que foi que essa atriz respondeu, essa artista, né? Eu sou simplesmente uma artista. Minha opinião não deve ser vista como uma opinião importante, como uma opinião certa. Aí ele termina o texto dizendo assim: rara sensatez. O que é que ele quis dizer com isso, gente? Né? Em suma, me digam aí o resumo do que vocês entenderam desse artigo de opinião. E aí? Como é que vocês entenderam? Por que é que ele usa esse título? Para que vale para que serve uma celebridade? E aí? Vocês entenderam o que do artigo? O que é que ele fala sobre esses famosos? E aí?
que existem algumas celebridades que não querem se sujar em alguma polêmica, seria isso. Lá no parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele diz assim, ó, vou reler para vocês. O uso vazio da celebridade, às vezes, acaba se voltando contra a própria celebridade e a causa que defende. Desinforma em vez de ajudar a informar a opinião pública. Revela que não detém o conhecimento mínimo para propor o que propõe. E legitima a si mesmo. A opinião pública não se move por atos de fé em celebridades. Há limites. Como dizia o jurista e diplomata brasileiro Gilberto Amado. Querer ser mais do que se é ser menos. O que é que ele quer dizer aí nesse parágrafo, gente? Que algumas celebridades, né, querem falar sobre todo assunto. Por conta da fama, né, algumas celebridades se sentem no direito de falar sobre qualquer tema. E o que é que ele afirma aí nesse artigo de opinião? Que às vezes essa celebridade ela pode ser famosa, ela pode ser um artista, ela pode ser um cantor, mas nem sempre ela vai saber sobre todos os temas. Sobre ecologia, por exemplo, né? Nem todo artista sabe falar sobre ecologia, mas o que é que ele critica aí? Que algumas celebridades, né, algumas, querem falar sobre tudo, às vezes sem nem saber nada sobre aquele assunto, e acabam influenciando de forma errada as pessoas. Deixa eu ver aqui. A Raíssa colocou, né? Que os famosos, por serem conhecidos, sabem que sua opinião seria maior. Então, raramente há pessoas como esta artista, que tem sensatez. E outros artistas querem ser maiores que os outros. Exatamente isso, né? Muitos artistas, por saberem que influenciam as pessoas, né? Querem dar sua opinião sobre tudo. Querem falar sobre todo o assunto. E muitas vezes esse artista nem sabe o que é que está falando, segundo o autor aqui do texto, nem sabe sobre o que está falando. Às vezes não tem nenhuma base para falar daquele assunto e querem influenciam algumas pessoas por conta dessa opinião. Aí ele fala, né? Rara sensatez. Por quê? O que é que ele quer dizer com isso? Que raramente, como a Raíssa colocou, os artistas têm esse bom senso, né? De se calarem quando não entendem de certo assunto. Aí, entendido isso, eu quero que vocês me digam, vocês concordam com ele? Vocês acham que realmente tem celebridades dessa forma, que falam sobre tudo, que influenciam sem entender do assunto? E aí? Sim, né? Muitas pessoas. Verdade, não são todas, né? Por isso que ele diz raro, né? Tem muitas, mas não são todos. É isso que o artigo de opinião traz, gente. E esse artigo de opinião poderia ser diferente. Ele poderia estar falando que os artistas podem falar sobre tudo. Poderia, se fosse a opinião dele. Mas o que é importante aí a gente perceber nesse artigo? Que ele trouxe uma ideia, né, para o leitor, mas ele trouxe essa ideia pautada apenas na opinião dele? Sim, é a opinião dele, mas ele usou argumento, gente. Né? Ele simplesmente não disse, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho aquilo outro. Ele procurou o quê? Argumentos. Ele foi falar aí do cineasta, né? Mas ele não falou que ele não era ecologista, que ele não entendia nada do assunto, porque ele tirou da cabeça dele. Primeiro ele foi pesquisar. E é isso que um artigo de opinião tem que ter, né? É um artigo de opinião? Sim, mas tem que ser embasado, tem que ter ideias claras, né? Pronto. A Raíssa colocou que alguns artistas que ela conhece, né, que ela acompanha, evitam falar sobre coisas que não sabem. É isso que o nosso autor, né, o escritor aqui desse artigo de opinião, quer dizer, gente, que nem sempre o artista, por ser artista, é obrigado a querer falar sobre todo assunto, né? Se você não entende do assunto, agora vamos passar para nosso dia a dia também. Sendo artista ou não, se nós não entendemos de certo assunto, principalmente quando o assunto é polêmico, o que é melhor a gente fazer? O melhor é a gente ficar calado. Ou, se a gente quer dar nossa opinião, nós temos que primeiro buscar argumentos, né? Estudar sobre o assunto, pesquisar, para que a gente não esteja falando coisas que não são verdade, para que a gente não influencie
alguém de forma errada e de forma negativa, certo? Pessoal, agora, queria que vocês colocassem o número de vocês na chamada, tá bom? Ou no chat, para que eu possa fazer a frequência de vocês, certo? Desejo a vocês uma boa tarde. Vocês vão fazer as atividades aí acerca desse texto, ok? Fiquem com Deus, cuidem-se e até amanhã. Tchau, tchau.